Muito boa tarde, professor Jorge Costa. Olá, boa tarde. Com a pontualidade que nos tem caracterizado ao longo destas 4 sessões, e hoje é a última, bem-vindos a esta última sessão do Chaves On, organizado pelo município de Chaves, que hoje conta com a presença do professor Jorge Costa, presidente do IPDT Turismo e Consultoria. O currículo do professor Jorge Costa é tão extenso que eu vou-me só permitir dar aqui 2 ou 3 notas essenciais. Licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade Técnica de Lisboa, doutorado em Planeamento Estratégico em Turismo pela Universidade de Surrey, fundador e presidente do IPDT, entidade afiliada da Organização Mundial de Turismo. É também Global Trends Editor da revista Worldwide Hospitality and Tourism Teams e membro do painel de peritos do Barómetro da Organização Mundial de Turismo e do Conselho Consultivo do Aeroporto do Porto. Para não nos alongarmos, não perdermos tempo e ouvir de facto quem tem muito para nos ensinar e para nos trazer de novidade a este tema de como projetar a imagem de destino seguro, que é tudo aquilo que nós neste momento precisamos e estamos ansiosos por ouvir, esta sessão é sua, professor. Eu só peço um favor, por favor, mantenham os microfones desligados para não interferir com a sessão, está bem? Muito obrigada. Professor? Sim, senhor, muito obrigado. Julgo que me estão a ouvir bem. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite que o município de Chaves me dirigiu, na pessoa da Filipe Alegria, portanto agradecer o convite e dizer que é com muito prazer que participo neste conjunto de iniciativas. O desafio que me foi colocado foi falar sobre como é que é possível projetar a imagem de um destino seguro num contexto como aquele em que nós nos encontramos neste momento. E, portanto, refletindo um pouco sobre o convite e sobre o tema, eu decidi fazer um breve enquadramento esse que nos permite compreender um bocadinho como estamos, mas também como é que podemos rapidamente sair desta paragem, recuperando o tempo perdido e melhorando, se possível, aquilo que nós já vínhamos fazendo bem. Depois falarei então sobre o tema propriamente dito, ilustrando de uma forma, enfim, um pouquinho diferente do que é habitual, e depois concluirei com algumas notas sobre o futuro e sobre a forma como vejo Portugal no pós-pandemia ou no pós-abertura, digamos assim, do turismo de novo ao mundo. E começava só por fazer uma breve nota sobre algo que me parece muito importante, que é tentar compreender o contexto em que nos encontrávamos até fevereiro passado. Estávamos a passar por, de facto, momentos de grande sucesso no turismo. O IPDT tem uma ferramenta que é o Barómetro do Turismo, que nós lançámos em 2006 e desde 2006 íamos na edição 62, ou vamos na edição 62, e a última edição, portanto a que fizemos agora no início do ano, o nosso painel dizia que este seria o melhor ano de sempre do turismo nacional. E de repente, do melhor ano de sempre e de um ano em que nós antevíamos alguns problemas de excesso e de concentração de turistas, nós deparamos com uma paragem total, aquilo que eu digo aqui, que se tem vindo a comentar, que é o problema que nós enfrentávamos era um problema de excesso de turismo, de overtourismo, e de repente passamos para um problema bem pior, que é um problema de zero turismo, em que estamos todos fechados, confinados e, portanto, sem podermos levar a cabo as nossas atividades, nomeadamente viajar. É evidente que o modelo de crescimento que nós vinhamos a verificar, um pouco por todo o mundo, era de facto um modelo de crescimento intensivo, que eventualmente também já nos estava a colocar alguns problemas e que poderia vir a colocar alguns problemas maiores, principalmente nos centros históricos das grandes cidades, e nomeadamente nas cidades de Portugal, Porto e Lisboa principalmente. E, portanto, este era o contexto que nós enfrentávamos, um contexto em que se discutia problemas de sustentabilidade, de ambiente, etc. E de repente tudo isto parou para dar espaço a um problema bem maior e que nos faz com certeza reequacionar aquilo que era o turismo em
desculpem, o turismo até fevereiro de 2020. E, portanto, chegados a este ponto, também convém, é importante termos presente o que é que nos trouxe até aqui. E, de facto, até fevereiro de 2020, Portugal podia bem viver à sombra de um sucesso enorme que veio a construir ao longo de vários anos, nomeadamente no pós-crise financeira, com um crescimento continuado de cerca de 10 anos, enfim, desse sucesso. E o que me parece importante também é considerar e analisar o porquê e como é que nós chegamos a este sucesso, como é que nós chegamos a fevereiro de 2020. E há aqui 5 aspectos que me parecem fundamentais. Primeiro, houve todo um trabalho por parte dos responsáveis políticos, por parte dos empresários, por parte das câmaras municipais e, portanto, dos órgãos públicos que gerem os espaços e aquilo que é o lugar onde as atrações turísticas estão inseridas, e de facto esta qualidade é algo que tem vindo a granjear o respeito e a admiração e a procura por destinos regionais e destinos nacionais. Por outro lado, a inovação nos produtos e serviços que acompanha também esta onda. Portugal tem tido um crescimento exponencial ao nível de startups relacionadas com o turismo, principalmente na área das novas tecnologias e, portanto, de transformar um setor tradicionalmente conservador em algo bastante dinâmico e bastante evoluído em termos de inovação. Um outro aspecto muito importante que vale a pena referir foi a relação qualidade-preço que nós fomos mantendo. É evidente que um pouco por todo o país tem vindo a sentir aumentos de preço relativamente àquilo que era o preço praticado por Portugal, ou em Portugal, pelos serviços e produtos turísticos. Houve efetivamente um aumento de preços, o que com certeza também é uma forma e no fundo acompanha o esforço e o investimento que os empresários têm vindo a fazer e também, enfim, como eu dizia, as autarquias têm vindo a fazer na qualificação do turismo e, portanto, esta relação qualidade-preço, ainda que tenha vindo a melhorar para nós, em termos de mais rentabilidade, para o turista, principalmente internacional, continua a ser uma relação extremamente positiva. De facto, fazer uma refeição com vinho de grande qualidade, com produtos de ótima qualidade em Portugal, ainda fica bem aquém daquilo que é a mesma ou algo semelhante servido em destinos concorrentes nossos. Por outro lado, temos algo que é imbatível, que é o trinómio que eu aqui refiro de pessoas, clima e território. Pessoas porque os portugueses têm uma forma carinhosa, aberta, envolvente de receber. O clima porque temos de facto um clima ótimo e então se o compararmos com aquilo que é o clima dos nossos principais viajantes que vêm do norte da Europa, efetivamente mesmo a nossa primavera mais dura ou o inverno mais leve é um verão quase para esses turistas. E um território com uma oferta vastíssima, diferenciada, num curto espaço de território que efetivamente faz com que se possam deslocar facilmente do norte ao sul e que durante um curto espaço de tempo, 3, 4, 5 dias, uma semana, é possível ter uma experiência variadíssima no nosso território. E a pedra de toque, principalmente nos dias de hoje, que é a questão da segurança. Efetivamente, Portugal era visto até ao momento como um destino seguro, éramos dos destinos mais seguros, se não o destino mais seguro do mundo, e efetivamente esta imagem, esta sensação de segurança que Portugal transmite e transmitia aos seus turistas é efetivamente algo de muito importante ao qual nós temos que voltar neste momento com uma força redobrada. E, portanto, um breve contexto de como é que nós aqui chegamos, para dizer também que o que nós alcançamos até aqui não desapareceu. Nós não deixamos de ter qualidade, nós não deixamos de ser inovadores, nós não deixamos de ter estes 5 aspectos que eu aqui referi, apenas nos obrigaram a parar e não poder usá-los para captar turistas. E, portanto, está tudo no local, está tudo a postos para que a retoma possa vir a encontrar a mesma qualidade e ainda mais segurança do que aquela que nós tínhamos até aqui.
Há alguns aspectos, contudo, que me parecem urgentes para nós podermos rapidamente retomar aquilo que era a nossa vida turística, aquilo que era a dinâmica turística que o país vinha a sentir e vinha a oferecer. Por um lado, naturalmente, a regularização das atividades, dos transportes, dos serviços. Os turistas têm que nos chegar para que nós possamos proporcionar-lhes a experiência única que vínhamos a fazer até cá, até esta altura. Temos também que recuperar a confiança dos turistas e dos viajantes, e aqui o tema que nos traz hoje a esta conversa é efetivamente fundamental. A confiança dos turistas e dos viajantes transmite-se e ajuda-se a recuperar pela forma como nós estamos a trabalhar este problema. E por fim, algo que me parece fundamental, que é recuperar também a confiança dos residentes quando tiverem que receber novamente os turistas, e que os turistas não sejam discriminados ou que não sejam vistos de forma diferenciada se vêm de um país onde foram mais fustigados pelo Covid ou se não foram tão fustigados pelo Covid. E sabemos que não em Portugal, mas noutros países tem havido comportamentos xenófobos em relação às pessoas que estão na linha da frente a lidar com um problema tão grave como este que nós enfrentamos. E, portanto, estes três aspectos parecem-me fundamentais para nós podermos rapidamente voltar a uma normalidade turística em Portugal. Que opções é que se nos colocam? E aqui gostava também de chamar a atenção para alguns aspectos. É que fala-se muito de uma nova normalidade, fala-se muito em que nada ficará como era, porém eu não sei se será assim, e eu não sei se a necessidade e a vontade de voltar rapidamente ao que tínhamos antes se vai levar a que efetivamente a aprendizagem que temos vindo a sofrer ao longo destes últimos meses nos vai permitir ou não sair mais sensíveis, mais sensatos também e ao mesmo tempo mais atentos a uma nova forma de fazer turismo. E portanto as duas opções que eu aqui coloco é se devemos adiar tudo e esperar um regresso ao modelo pré-Covid, aquele modelo de fevereiro passado com crescimentos exponenciais e muitas vezes criando problemas de excesso de concentração, ou se devemos repensar o negócio e a oferta dos produtos e serviços e adequá-los àquilo que os consumidores de facto preferem, pretendem, e principalmente naqueles segmentos que têm apetência para viajar para destinos que têm para oferecer aquilo que Portugal tem para oferecer. E, portanto, aqui parece-me muito importante que haja um alinhamento profundo entre as preferências destes perfis de consumidores e aquilo que nós temos também para oferecer. Há uma nota que me parece importante neste aspecto, que é a possibilidade que temos de puxar o turismo para o interior, puxar o turismo para zonas de menor densidade e de transformar a experiência que muitas vezes estava concentrada, principalmente no que diz respeito às viagens mais curtas, estava concentrado no Porto e em Lisboa, e que se possa criar novos hubs de atração turística vindos do interior para o litoral e não o que estava a acontecer até aqui. Portanto, nota que me parece de referir é efetivamente olhar para esta nova realidade e as comunidades intermunicipais, as câmaras municipais, com as entidades regionais de turismo, poderem trabalhar fortemente na construção de novos polos de atração turística que possam emanar turistas do interior para o litoral e não o que tem estado a acontecer até ao momento. Posto este conjunto de questões que me parecem importantes para contextualizar a questão da imagem do destino e principalmente como projetar essa imagem de destino seguro, e quando estava a pensar um pouco na abordagem que deveria seguir, surgiu-me uma imagem de há muitos anos atrás, quando eu trabalhava com produtos de grande consumo, e que numa experiência interessante com uma agência de comunicação, uma agência de publicidade internacional, a G. Walter Thompson, nós tínhamos reuniões de trabalho, isto nos anos 90, início dos anos 90, em que nos era facultado um pequeno manual da G. Walter Thompson e que nos dizia como é que nós devíamos proceder para ter a atenção e para transmitir a mensagem. E basicamente o que nos diziam era que nós tínhamos duas formas de atrair a atenção
das pessoas, dos clientes. Davam-nos a ideia de um palco e se nós devíamos subir ao palco e o que é que devíamos fazer para atrair essa atenção. E tínhamos duas opções basicamente, que era subir ao palco e dizer eu sou engraçado, portanto riam. E a outra forma era subir ao palco, contar uma piada interessante e, como consequência, ter as pessoas a rir. E, portanto, eu acho que em relação aqui à criação e à projeção de uma imagem de um destino seguro, nós também temos duas opções, que é dizer nós somos seguros, podem vir, e a outra é demonstrar porque é que nós somos seguros e fazer com que as pessoas venham sabendo que essa segurança de facto existe no terreno. E nada melhor do que termos alguém que possa fazer isso por nós. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou mostrar-vos um conjunto de notícias que têm vindo a ser veiculadas sobre Portugal e sobre a forma como nós estamos a gerir a pandemia, e creio que essa é talvez a forma mais eficaz, mais barata e mais impactante que nós podemos ou poderíamos querer ter, não sendo nós a fazê-lo. Eu escolhi um conjunto de notícias que têm vindo a sair um pouco por todo o mundo, e o mais curioso é que a maior parte dessas notícias são oriundas dos nossos principais mercados emissores. Temos aqui na imagem notícias que vêm de França, notícias que vêm de Espanha, notícias que vêm da Alemanha. Todas elas, e eu depois farei um sumário no final de vos apresentar essas notícias, com a ideia central que deriva do próprio texto e a forma como estes meios de comunicação de grande renome internacional, de grande impacto, têm vindo a analisar cuidadosamente o comportamento de Portugal e a forma como tem estado a gerir o problema da pandemia. Portanto, mostro-vos aqui estes três exemplos, mas podemos saltar para o Reino Unido e ver como dois jornais de grande tiragem, como é o caso do Telegraph e o Guardian, a forma como também olham para Portugal, o destaque que lhe dão, e como já víamos atrás, principalmente comparando o comportamento e o desempenho de Portugal na gestão da pandemia com a nossa vizinha Espanha, que é um colosso, como sabemos, do turismo mundial. Mas temos também o caso de outros meios, como o Euronews ou como o Político, que são meios de difusão europeia e que, mais uma vez, chamam a atenção de Portugal e do nosso desempenho e, mais uma vez, também comparando-nos com desempenho diferenciado daquilo que foi o comportamento espanhol neste problema. Mas não queria também deixar de vos dar nota de uma outra realidade, que é a realidade norte-americana. E como sabemos, Estados Unidos, enfim, não vou entrar em comentários naturalmente de cariz político, sabemos que tipo de presidência é que os Estados Unidos têm, sabemos as posições que têm tido, sabemos das posições diferenciadas entre os governadores dos Estados e o presidente norte-americano. E, acima de tudo, vemos aqui uma análise interessante também, que não é só na perspectiva da gestão em si, mas na forma como nós olhamos para uma questão muito sensível, que é a questão dos migrantes e a forma como os americanos, através do seu presidente, neste caso, ou seja, como é que a presidência norte-americana tem vindo a gerir este problema, e a forma diferenciada como nós, em Portugal, o temos vindo a fazer e os impactos que isso tem de facto trazido para a gestão da própria pandemia, para a situação atual que nós temos. Eu, dos três notícias que aqui vos apresento, aconselho vivamente a leitura da notícia da Forbes, porque faz uma análise muito interessante com várias ligações a outros artigos e a outros comentários que vale a pena nós vermos até também para valorizarmos um pouco aquilo que tem sido o nosso comportamento, que por autocrítica que temos como portugueses, achamos sempre que vamos na cauda da gestão destas coisas ou de outras semelhantes, mas efetivamente nós, num desafio brutal como é este da gestão da pandemia, temos vindo, felizmente, por várias razões, que eu também já vos irei identificar, a ter um comportamento de linha da frente. Tinha ainda aqui uma outra notícia que me parece também interessante e que vem da Al Jazeera,
e, portanto, para vos mostrar a miríade de abordagens e de notícias que têm saído sobre Portugal nos vários cantos do mundo, em que, de facto, essa análise é feita e, mais uma vez, a comparação com Espanha é inevitável e é presente nessas notícias. Bom, deste conjunto de notícias e da análise de conteúdo que eu fiz a cada uma delas, há 5 questões que me parecem fundamentais para projetar a imagem de destino seguro, ou seja, nós temos vindo a projetar uma imagem muito forte, tão forte que tem vindo a ser alvo de análise crítica muito positiva por parte dos meios de comunicação internacionais, nomeadamente alguns de referência mundial, e dessas análises, e parece-me que daqui podemos retirar as ilações de que há um conjunto de facto de aspectos importantes que nós temos vindo a levar a cabo, não com a intenção direta de projetar uma imagem de destino seguro, mas efetivamente é assim que ela tem vindo a ser interpretada e no fundo nós temos vindo a comunicar, por consequência, se quisermos, exatamente a imagem desse destino seguro. Por um lado, este clima de estabilidade política, a relação governo-oposição, a forma como o governo e a oposição se relacionaram para chegar rapidamente à definição do estado de emergência, enfim, e todas as medidas foram tomadas e a forma como a relação governo-oposição aconteceu, com naturalmente também a envolvência e a presença do Presidente da República e, portanto, um dos aspectos centrais que retiramos destas notícias é exatamente esta relação e este clima de estabilidade política que nós tivemos em Portugal e que é sempre também algo importante, mesmo fora de situações de pandemia. A estabilidade política de um país é muito importante para alguém que viaja de uma parte do mundo para outra, sabendo que não vai ser colocado perante situações de dificuldade causadas por instabilidade política, como acontece em alguns destinos turísticos de referência internacional e que muitas vezes as pessoas são apanhadas no meio de crises políticas. Um outro aspecto que é muito referenciado nas notícias que analisamos foi também uma resposta calma e forte, decisões tomadas atempadamente, antecipadamente em relação, nomeadamente, aos nossos vizinhos, uma informação constante e o mais acurada possível, e muitas vezes sabemos que, enfim, nós vamos fazendo algumas críticas à forma como alguns dados não são transmitidos, mas efetivamente no seu global, e então se compararmos com outros destinos, nomeadamente Inglaterra, nomeadamente também a Suécia, já para não falar nos Estados Unidos e no Brasil, de facto nós temos informação e os portugueses sentem-se confiantes nessa informação que lhes é transmitida. A resposta do sistema de saúde, quer ao nível do internamento, quer ao nível dos testes realizados e, portanto, este é também um aspecto importante. E alguns jornais referem que inicialmente havia uma grande preocupação em Portugal porque poderíamos não estar preparados para ser confrontados com um número excessivo de casos, nomeadamente de internamento e internamento nas unidades de cuidados intensivos, porque poderia fazer colapsar o Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente das urgências dos hospitais. E, portanto, também é louvado, digamos assim, a forma rápida como se construíram alternativas que, felizmente, até ao momento não foram tão necessárias assim, mas que estavam em lugar, estavam preparadas para ser utilizadas. E depois, um outro aspecto importante também é o próprio comportamento cívico e responsável das generalidade dos portugueses. É algo que é muito apreciado, nomeadamente pelos jornais norte-americanos, em que se demonstra que, mesmo com um confinamento que não foi imposto tão fortemente como noutros países, num estado de emergência que não foi até ao limite daquilo que poderia ter sido, os portugueses recataram-se, confinaram-se e, de facto, o resultado está à vista. E um outro aspecto fundamental, e também vindo principalmente dos jornais americanos, é a forma como nós lidamos, nomeadamente com os estrangeiros que cá estão, com os migrantes que cá estão, e a forma inclusiva e humana como nós tratamos esses estrangeiros, sendo que isto não só tem esta vertente humana, mas também permitiu rapidamente identificar esses casos e poder eventualmente também antecipar situações de contágio que pudessem vir a acontecer. E, portanto, eu diria que desta análise de projeção de imagem de destino seguro que me foi colocada para comentar, estes 5 aspectos parecem fundamentais
e são talvez os melhores embaixadores do comportamento português relativamente à gestão da pandemia, mas que têm projetado e que vão ficar na mente das pessoas que leem estes jornais como, efetivamente, a razão de um sucesso que nós esperamos que continue a acontecer e que permita captar turistas, não por ações diretas de campanhas promocionais, mas por ações muito mais importantes de comunicação e de informação relativamente àquilo que foi a ação de Portugal e dos portugueses relativamente a este problema. Tinha mais algumas notas para finalizar, Desculpe nomeadamente... só interromper, vamos com os 25 minutos, só a nota, continue, por favor. Sim. Portanto, notas para a recuperação do turismo. Parece-me que há, de facto, alguns aspectos fundamentais para rapidamente voltarmos a um turismo dinâmico, um turismo em crescimento, mas um turismo também com sensatez, que é, naturalmente, a questão da segurança. E hoje em dia a segurança, muito na perspectiva da segurança física das pessoas, da segurança da saúde das pessoas, e, portanto, comunicar fortemente tudo aquilo que os hotéis, os restaurantes, as empresas de animação turística, os municípios como os acolhedores, digamos assim, dos turistas, estão a fazer em termos de segurança, os protocolos que estão a ser desenvolvidos para que facilmente se transmita essa informação para que os turistas possam fazer a sua visita em segurança. Também esta vontade que existe e as pessoas estão confinadas há tempo demais, as pessoas vão querer viajar, nós queremos viajar e, portanto, o viver o momento é muito a atitude que se tem vindo a refletir nos estudos internacionais sobre a vontade de viajar e com que brevidade é que essa viagem poderá acontecer. O fazer férias cá dentro, enfim, sendo que o mercado nacional é sempre e tem vindo a crescer em importância e dimensão, é um mercado muito importante. Nós necessariamente que teremos que contar com o mercado nacional para esta retoma imediata, até pela limitação do número de voos que nos irão chegar até com certeza setembro, mas portanto olhar fortemente para o mercado nacional e se as fronteiras abrirem com Espanha, olharmos também para a captação dos nossos vizinhos, porque é um mercado muito importante e um mercado que aprecia muito Portugal. Por outro lado, também a diversificação da procura turística, é muito importante alinhar a oferta que temos e ver se ela tem que ser ajustada aos perfis de consumo, principalmente das pessoas que gostam de viajar a solo, que viajam em pequenos grupos, que irão viajar com certeza de automóvel ou de comboio, menos ainda de avião do que seria de esperar ou que seria esperado em anos normais. Olhar, por exemplo, para perfis de consumo como a geração Z, nomeadamente também como os millennials mais novos, porque são sensíveis a esta tipologia de oferta, nomeadamente de interior, de natureza, portanto, algo que nós temos de grande qualidade em Portugal. E aqui dava uma nota que podem ver aí no ecrã, que é este regresso e esta diversificação da procura não deve ser meramente ou deve tentar evitar que seja apenas pela gestão do preço, ou seja, o baixar de preços, porque eventualmente o turista não está à espera dessa baixa de preços e se baixarmos preços depois a recuperação é mais difícil e portanto esta deve ser feita comunicando confiança, segurança, proximidade e não tanto por questões de preço e como dizia no remate, comunicar sempre e comunicar de forma a promover, ou seja, mais do que promover, mais do que fazer campanhas publicitárias tradicionais, deverá haver também aqui um ajuste, quer nas formas, quer nos conteúdos das histórias a contar para captar os nossos turistas. Duas notas finais, portanto, Portugal turístico pós-Covid, como é que eu o vejo? Vejo como um Portugal seguro, um país seguro, empresas turísticas seguras, responsáveis, preocupadas com o bem-estar dos seus turistas e viajantes. Um Portugal inovador, como vos referia no início, um Portugal sustentável, e as questões de sustentabilidade são de facto fundamentais e hoje estão ainda mais na ordem do dia do que estavam em fevereiro passado. Sabemos que há destinos que têm vindo a fazer um trabalho fantástico e que são exemplos de boas práticas, o caso, por exemplo, dos Açores, que neste momento são o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável e, portanto, algo que nos deve orgulhar muito como portugueses, e de facto os Açores têm essas características.
poderíamos falar de outros municípios a nível nacional, mas de facto com este galardão de prata de certificação só temos os Açores neste momento. E também ver um Portugal mais solidário e mais inclusivo, porque me parece que de facto a melhor promoção do país tem sido a forma como nós temos gerido esta pandemia, e esta pandemia tem sido gerida acima de tudo de uma forma muito solidária e muito inclusiva e portanto parece-nos que este é digamos que o melhor remate que nós podíamos ter para esta realidade, e é isto que eu espero que aconteça e enfim, espero que com isto tenha cumprido o meu tempo também, e fico naturalmente disponível para as questões que queiram colocar. Muito obrigada, professor Jorge Costa. Claro, cumpriu o tempo, estamos ainda com quase 6 minutos para poder responder a uma questão que aqui está. O conceito de segurança do destino foi profundamente alterado, e ninguém disse sem dúvidas, de uma noção de baixa violência para uma noção de biossegurança. Se é verdade que a primeira se mantém em Portugal, para garantirmos a segunda, é necessária uma autêntica revolução. Por exemplo, e vamos falar do caso concreto do Alto Tâmega, ao nível das nossas cozinhas regionais, por exemplo, manter-se-á ou poderá ser o Alto Tâmega uma região assim tão segura? O que é que o professor pensa sobre este assunto? Bom, eu acho que naturalmente todas as empresas vão ter que fazer adaptações. Colocam-se várias questões, se nós vamos conseguir ter a vacina, se vamos conseguir ter um medicamento que possa ajudar a resolver o problema. O certo é que nós tínhamos já um conjunto de medidas muito rígidas, oriundas, nomeadamente da ASAI, sobre a forma de lidar com as cozinhas, com a segurança alimentar. E daquilo que eu tenho conhecido a nível mundial, nós somos dos países que mais regulamentação tem, mais legislação tem e que mais olhamos para as questões de saúde alimentar, se quiser. Julgo, contudo, que terá que haver alguns cuidados, alguns vão nos ser impostos naturalmente pela legislação, pela regulamentação que vai sair. Acho que os restauradores e mesmo a população dos locais turísticos que temos em Portugal tem que ter uma nova atitude, uma atitude de informação e de transmissão de segurança a quem nos visita e, portanto, naturalmente tem que haver aqui um trabalho, um esforço conjunto, não só dos empresários do setor do turismo, nomeadamente da restauração neste caso. Temos que ser mais atentos, temos que comunicar bem com os turistas, mostrando que, de facto, os seus receios estão devidamente acautelados e, portanto, que podem viajar para o nosso território e que podem experimentar a nossa gastronomia em segurança. E creio que isso é um passo simples de dar, porque nós, de uma forma muito geral, já o fazíamos, neste momento temos que o fazer tendo em conta esta nova realidade e que nos permitirá, julgo eu, aprimorar aquilo que já era a confecção, a apresentação e a experimentação da nossa gastronomia, nomeadamente no interior do país. Muito obrigada. Professor, mais uma questão. Existe alguma sugestão de protocolo para que as termas, nomeadamente as de Chaves, onde estamos, que estão aqui no Conselho, possam comunicar a famosa segurança? Eu faço só aqui um à parte, se me permite. É claro que está a ser articulado com a Direção-Geral de Saúde e com um comitê dedicado a este tema, portanto, as questões da segurança e da reabertura dos espaços termais de Chaves e não só. Mas o que é que pensa sobre a forma de comunicar esta segurança? Bom, eu como utente de termas, posso responder-lhe de várias perspectivas. Primeiro, como sabemos, as termas hoje em dia, e para quem não sabe, e eventualmente ainda não, muitas pessoas são utentes das termas para fins terapêuticos e curativos, mas também hoje em dia as termas são ótimos lugares para fins de lazer e, portanto, de relaxamento, e, portanto, há todo um conjunto de serviços que hoje em dia as termas também oferecem com muita qualidade e a preços fantásticos. Portanto, eu acho que há serviços diferenciados e com certeza que os protocolos que irão ser desenvolvidos e comunicados irão olhar para formas diferentes. Portanto, se alguém vai fazer tratamento de vias aéreas, com certeza que terá que ter um determinado protocolo. Se vai fazer um duche ou se vai fazer uma massagem,
terá outras nuances e, portanto, terá que ter outro tipo de cuidados. Agora, parece-me que se as questões de segurança forem devidamente consideradas e bem comunicadas, e bem comunicado aqui, eu acho que é exatamente fazendo a relação da especificidade que cada um dos serviços tem associado e mostrando todo o trabalho que está a ser feito de segurança, porque as termas eram já dos locais mais seguros que eu conhecia, muitas vezes normalmente muito mais seguros que muitos outros lugares que ofereciam tratamentos de bem-estar enfim, e de massagens que não têm o mesmo grau de exigência de qualidade, de controle de águas, etc. Portanto, há todo um trabalho que eu acho que já existia. Professor, eu vou ter que o interromper porque não vamos conseguir responder ainda a duas perguntas aqui muito pertinentes porque o tempo está a correr contra nós. Força, força. Eu agradeço a sua participação e de facto seria muito útil para todos nós conseguirmos ter mais do que estes 40 minutos. Agradecer em nome do município de Chaves e da equipa que organizou estas sessões temáticas, a todos ao longo das 4 sessões nos acompanharam e será certo que o futuro do turismo está nas nossas mãos, atitudes e capacidade de reação. Julgo que o professor estará de acordo com esta afirmação. Sem dúvida, com certeza que sim. Muito obrigada, professor Jorge Costa.